Na segunda parte da nossa aula sobre metabolismo vegetal, nós vamos entender por que as plantas produzem metabólitos secundários e qual a importância desses metabólitos secundários para a nossa vida. Se os metabólitos secundários não têm função essencial para a sobrevivência da planta, por que as plantas produzem metabólitos secundários? A resposta tem a ver com o fato de que as plantas são organismos sésseis, ou seja, elas não podem se deslocar no ambiente. E esse é o oposto do que acontece com os animais. Pense na diferença entre plantas e animais. Os animais têm um sistema nervoso, órgãos dos sentidos e sistema locomotor. Eles podem localizar o perigo e fugir, ou localizar suas presas e persegui-las. Eles respondem ao ambiente pelo movimento. Já as plantas estão enraizadas no solo e não podem se deslocar. Isso levanta a questão: as plantas possuem um sistema imunológico como o nosso? Não, elas não têm células de defesa circulantes como nós, mas desenvolvem uma capacidade incrível de se defender e interagir com o ambiente, principalmente através dos compostos químicos, que são os metabólitos secundários, o arsenal de defesa das plantas. Nós podemos dizer que as plantas têm dois mecanismos de defesa principais: as defesas de natureza física, através de estruturas como espinhos, folhas com sílica, e a defesa química, através da produção dos metabólitos secundários ou metabólitos especiais. Como as plantas estão fixas no solo e não podem correr, elas desenvolveram complexos mecanismos de defesa focados na defesa química. E essa imagem é um exemplo fantástico. Na parte da esquerda, nós temos a planta sendo atacada por uma larva. E aí ela pode ter um mecanismo de defesa direta, através da produção de toxinas ou substâncias que tornam a folha indigerível ou impalatável, afetando diretamente o herbívoro. E também tem um mecanismo de defesa indireta, no nosso lado direito, aonde a planta emite compostos voláteis, que são cheiros que funcionam como um grito de socorro, atraindo predadores e parasitoides do herbívoro. A planta recruta aliados para poder se defender. É uma estratégia de defesa química complexa, sofisticada e que só é possível graças ao metabolismo secundário. Para resumir o motivo da riqueza química das plantas, eu trago a citação do pesquisador Harborne, um dos pioneiros no estudo da fitoquímica. A riqueza de metabólitos secundários em plantas é pelo menos parcialmente explicável no simples fato de que os animais estão enraizados no solo e não podem se deslocar. Eles não podem responder ao meio ambiente pelas vias possíveis aos animais. Essa frase resume tudo. A imobilidade da planta foi a força motriz para a evolução de uma química complexa e diversificada, capaz de resolver os seus problemas de comunicação e defesa. É importante ressaltar que todos os mecanismos de defesa química que vemos nos vegetais são derivados do metabolismo secundário. Eles agem de diversas formas. As substâncias do metabolismo secundário podem tornar as folhas indigeríveis, impalatáveis com um gosto ruim, ou em alguns casos totalmente tóxicas. Essa é a grande estratégia da planta para garantir a sua sobrevivência em um ambiente hostil. Os metabólitos secundários possuem, de regra, funções fisiológicas e adaptativas. Eles são a resposta da planta ao seu ambiente. Além disso, eles também são a expressão da individualidade química da planta. Pense num exemplo: uma espécie de planta difere de outra justamente pelo tipo e quantidade de metabólitos secundários que ela produz. Isso, por exemplo, é o que torna o cheiro da hortelã diferente do cheiro do alecrim. Os metabólitos secundários, eles podem ser classificados em dois grandes grupos: aqueles metabólitos constitutivos, que estão presentes na planta o tempo inteiro, e aqueles metabólitos secundários induzidos, que são produzidos mediante um estímulo específico, como, por exemplo, um alarme que só dispara quando o perigo acontece. Algumas das importantes funções desempenhadas pelos metabólitos secundários nas plantas envolvem, por exemplo,
Proteção contra inimigos. Eles protegem a planta contra a herbivoria, são animais que comem a planta, e contra micro-organismos patogênicos como bactérias e fungos. Eles também possuem função de atrair polinizadores como abelhas e pássaros e dispersores de sementes, garantindo a reprodução da. Os metabólitos secundários atuam como agentes de competição, principalmente através da alelopatia, liberando substâncias que vão inibir o crescimento de outras plantas, atuam na defesa contra estresses abióticos, fornecendo proteção contra injúrias provocadas pelo ambiente, como frio ou calor excessivos, mudanças de temperatura, falta de água, altos níveis de luz e deficiência de nutrientes minerais. Em resumo, esses metabólitos tornam a planta mais resistente e mais adaptável ao ecossistema ao seu redor. Para nós humanos, os metabólitos secundários têm uma importância gigantesca. É a partir deles que se origina toda a nossa farmacopeia. As substâncias medicinais resultam do metabolismo secundário. Aquela função de defesa da planta, quando consumida por nós, torna-se uma ação farmacológica. É crucial entender que nas plantas as substâncias ativas não estão em estado puro. Elas estão sob a forma de complexos em uma mistura natural. Além disso, uma mesma planta pode ter várias substâncias ativas, e a ação principal, aquela que nós sentimos, pode ser resultado de apenas uma dessas substâncias ou de um grupo de substâncias que atuam em conjunto. É por isso que a fitoterapia é tão complexa e eficaz, pois é uma mistura de moléculas que atuam em sinergia para resolver um problema, resolver uma doença.